Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal a qual tem o propósito de levar a mensagem de Deus para a sua vida, para que através da mensagem o transbordo de Deus aconteça. Eu tenho certeza que quando isso surgir, quando a palavra de Deus começar a transbordar na sua vida, vai impactar muita gente que está em sua volta. Então esse é o nosso objetivo e eu espero que você possa desfrutar junto comigo da palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Então, eu quero compartilhar com você aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e o versículo 25 a seguir. Está registrado assim, ó. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para agarrá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pede eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Louvado seja Deus por essa palavra. Olha que coisa interessante, eu quero que você entenda um pouco essa história. A Bíblia vai falar que essa mulher sunamita, esse não é o nome dela, mas é devido à cidade onde ela habitava, de Sunem, por isso conhecemos ela por isso que ela é chamada sunamita, por ser da cidade de Sunem. E a Bíblia vai dizer que ela sempre observava Eliseu passar por ali e via que ele era um homem de Deus. E por ela tomar essa decisão, concluir que ele era um homem de Deus, a Bíblia vai dizer que ela vai fazer um quarto para que ele pudesse então, quando estivesse na cidade, pudesse retirar para aquele quarto para poder descansar, para poder meditar na palavra de Deus e para que ele pudesse ter o seu descanso. Então nós observamos que essa mulher era uma mulher que estava sempre disposta a servir. Né? Na mensagem anterior nós aprendemos sobre a questão de servir o próximo, é facilitar a vida do nosso irmão. Então todas as vezes que nós estamos dispostos a ajudar alguém, nós estamos verdadeiramente servindo, facilitando a vida dele. E aqui fica claro que Sunamita ela está fazendo exatamente isso. Ela faz isso para um homem de Deus. É interessante que primeiramente ela observa que realmente ele é um homem de Deus, chega a essa conclusão. Então uma coisa que eu já quero te ensinar aqui, nunca coloque, nunca convide, nunca chame alguém para dentro da sua casa sem antes observar as suas atitudes, sem antes observar o seu caráter. Porque eu tenho certeza, quando você observar o caráter dessa pessoa, a atitude dela, jamais você irá colocar qualquer pessoa dentro da sua casa para estar junto com você em um convívio. Então, Sunamita já deixa um grande ensinamento para nós, que nós precisamos observar o nível dessa pessoa, o caráter dela, para que então nós podemos trazer ela para dentro da nossa casa, para a nossa vida. Então ela observa e ela decide então fazer esse quarto. E quando ela faz esse quarto, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele fica pensativo como ele poderia contribuir, tamanha gentileza dessa mulher. Então ele observa e pergunta o que ele poderia fazer
para facilitar a vida dela, ele também estava disposto a servi-la. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele vai perguntar, quando ele pede para o seu servo Geazi perguntar a ela diz que não precisa de nada, de que que ela está muito bem no meio do povo dela, ela não tem falta de nada. Mas Geazi, ele observa e vê que ela não tem filhos. Ele observa que o seu marido já é com a idade avançada. Então ele vira para o profeta e diz: olha, ela não tem filho e a idade do marido já é avançada. Então o profeta vai profetizar sobre a vida dela, dizendo que no tempo determinado ela iria abraçar um menino. Quando ele diz isso, Sunamita vira para ele e diz: não minta para tua serva. Isso dá a entender de que ela já tentou por várias vezes ser mãe e não conseguiu. Então nós entendemos que ela era estéril. Então por isso ela diz isso: olha, não mente para mim porque eu já sei que eu não posso ter filho. Mas nós entendemos que um profeta de Deus, uma vez que ele fala, uma vez que ele lança uma palavra, vira decreto no mundo espiritual. Então quando Eliseu falou, isso se transformou decreto no mundo espiritual e Deus assinou embaixo. E isso de fato aconteceu. No tempo determinado, essa mulher deu à luz, abraçou seu filho. E ali tudo muda. A família agora está completa, ali é a alegria, ali há sonhos. E nós observamos que quando o menino tem uma certa idade, o pai dele leva ele para trabalhar. E no meio do trabalho, ele sente fortes dores de cabeça. Então o seu pai pede para que um dos empregados leve o menino para casa, para junto da mãe. A Bíblia vai dizer que o menino fica no colo da mãe até o meio-dia e morre. E é aqui que eu quero chegar. Eu contei um pouco a história rapidamente só para você entender o contexto, mas é exatamente aqui que eu queria chegar com você. Quando esse menino morre, ela não entra em desespero, ela não entra aos berros, ela não permite que as emoções tomem conta das suas decisões, mas ela toma uma atitude que pouquíssimas pessoas iriam tomar no lugar dela. A Bíblia vai dizer que quando ela vê que o menino está morto, ela pega o menino, leva o menino para o quarto do profeta, coloca na cama e fecha a porta. E aí ela já me ensina algumas coisas que é muito importante e que eu quero passar para você. No momento de desespero, no momento em que foge do controle a situação a qual eu não consigo resolver, a primeira coisa que eu devo fazer é não entrar em desespero, é não permitir que as minhas emoções venham tomar as minhas atitudes, venham me forçar a tomar algumas atitudes devido à emoção. Então a gente tem que olhar e observar o que essa mulher está fazendo. Ela guarda o menino no quarto do profeta e ela me ensina algo poderoso. Problema que eu não posso resolver de imediato, problema que não está ao meu alcance para resolver. Eu não preciso sair falando para todo mundo. Eu posso deixar ele no secreto, porque no secreto, se eu buscar em Deus, ele vai me ver no secreto e vai me recompensar. Então a Bíblia diz que ela deixa o menino ali, fecha a porta e ela sai ao encontro do profeta. E quando ela vai até o encontro do profeta, ela se depara com a mensagem que nós lemos. Ela se depara com o Geazi indo de encontro a ela e fazendo pergunta que muitas das vezes é desafiadora. Ele pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido e se está tudo bem com o filho dela. E a resposta dela é mais profunda ainda, porque ela diz que vai tudo bem. E aqui eu quero que você observe o quanto essa mulher tem um controle emocional, o quanto ela consegue dominar as suas emoções. E muitas das vezes é onde a gente está perdendo a nossa bênção, estamos perdendo o propósito de Deus na nossa vida.
Porque muitas das vezes tomamos a decisão precipitada, agimos pela emoção e perdemos todo o propósito de Deus na nossa vida. E ela permanece firme e não conta o problema para Geazi, porque ela sabe que Geazi não pode resolver. Então, ou seja, começa a contar o seu problema, sua dificuldade, suas limitações, para quem verdadeiramente possa resolver. Quando ela chega diante do profeta, a Bíblia diz que ela se prostra aos pés dele e aí ela declara toda a situação que ela está passando. Ela declara que o menino está morto. Então para observar, ela não chega reclamando, ela não chega intimidando o profeta, não, pelo contrário, ela vai falar com quem poderia resolver, com quem teria o acesso com Deus, para que pudesse então dar uma direção a ela. Então isso aqui é algo que eu quero que você entenda, dominar as emoções. Nós não podemos agir pelaquilo que sentimos, mas devemos agir pelaquilo que acreditamos. Eu acredito na palavra de Deus sem duvidar. E quando nós acreditamos nela, eu não preciso de algo palpável, algo visível para crer que vai acontecer. Se está escrito aqui na palavra de Deus, eu acredito. As minhas emoções não podem ser mais fortes, não podem ser mais importantes do que o que a palavra de Deus está me dizendo. E é isso que eu quero trazer para você no dia de hoje. Muitas das vezes nós perdemos a cabeça, nós deixamos de ter um dia maravilhoso, um dia de paz, um dia de vitória, porque tomamos atitudes na base da emoção. E hoje eu quero te ensinar que eu e você precisamos tomar atitude baseado na palavra do Senhor, aquilo que Ele está dizendo. E aí você pode me dizer, mas por que, Tiago? E eu te respondo, porque a última palavra é do Senhor. Quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para isso, acreditamos de fato que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é eficaz, ela se cumpre, as minhas emoções não podem reger a minha história. Então quem irá reger a minha história é o meu Senhor. Eu quero que você tome posse dessa palavra hoje e que a partir de hoje você comece a agir segundo o que a palavra de Deus te direciona. Não tome decisões segundo as suas emoções, segundo os seus sentimentos que você está sentindo no momento. Comece a tomar a sua decisão pelaquilo que você acredita, pelaquilo que Deus disse ao teu respeito. Porque quando você colocar a sua fé em prática, a sua fé na palavra de Deus, a sua fé em Cristo Jesus, tenha certeza que vai acontecer. Eu quero orar com você agora, eu quero confirmar essa palavra, declarar aos céus que a partir de hoje nós não permitiremos tomar atitudes pela nossa emoção, mas nós vamos tomar atitudes segundo o que a palavra de Deus nos orienta, segundo o que a palavra de Deus nos direciona, porque tenha certeza, se eu fizer segundo a palavra de Deus, eu irei colher bênçãos em nome de Jesus. Então vamos orar comigo. Senhor nosso Deus, Pai bendito, eterno e soberano, nesse dia, ó Pai querido, eu quero apresentar, ó Pai, a vida de cada um que está aqui assistindo, que está aqui ouvindo, que o Senhor, Pai querido, direcione, Pai querido, para as suas bênçãos e que nós possamos ter o controle, o domínio próprio, Senhor, o domínio das nossas emoções, que viemos tomar atitude não por aquilo que estamos sentindo, mas por aquilo que estamos crendo, e nós cremos na Tua palavra, acreditamos no Senhor, assim como a Sunamita, Pai querido, não permitiu que as emoções regessem, Pai querido, as suas atitudes, mas, Pai querido, ela tomou atitude segundo aquilo que ela acreditava, e ela acreditava que se ela fosse diante do profeta, o profeta poderia resolver o seu problema. E assim foi feito. Quando ela foi diante do profeta, o profeta volta até a casa dela e resolve o problema, ressuscitando o menino novamente. Então nós devemos acreditar no Senhor e buscar, Pai querido, as respostas somente em Ti e buscar o refrigério somente no Senhor. Então abençoe este dia tão maravilhoso. Abençoe essas vidas que estão assistindo, Pai, ouvindo essa mensagem. E que o Teu nome venha a ser glorificado. Se nós colocarmos em prática, ó Pai, a nossa fé,
teremos a certeza que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar, te proporcionar um dia incrível, maravilhoso. E eu tenho certeza que se você crer nessa palavra, ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Então não tome atitude segundo as suas emoções, mas tome atitude segundo a sua fé, em nome do Senhor. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um excelente dia, em nome de Jesus.